Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o professor Edilson dos Reis, que leciona o curso de Prevenção a Suicídio na UFMS. Ele também leciona bioética no curso de Medicina e é capelão do Hospital Universitário. Hoje nós vamos entrevistar o professor Reis sobre um assunto muito interessante, que é justamente sobre o curso que ele leciona, né? Que diz respeito à prevenção ao suicídio. Essa entrevista ela vai ficar disponível em nosso canal, né? E várias turmas do curso de Direito, e até mesmo, Reis, uma turma do curso de Administração, também vai ter acesso a essa entrevista, né? Bem como o público em geral. E desde já, Bom, professor Reis, nós gostaríamos de agradecê-lo por colaborar conosco. Temos certeza que você vai nos trazer aí informações muito importantes sobre esse assunto sensível. Desde já, muito obrigado. nós que agradecemos a oportunidade, professor, de trazermos uma reflexão de um tema tão complexo, mas atual, que necessita urgentemente ser falado, não ser escondido como no decorrer dos anos foi tratado o suicídio, a prevenção do suicídio, como algo que é proibido, que não pode ser falado. Hoje, mais que nunca, devemos tratar esse assunto com maior bravidade e, principalmente, com um fator técnico e científico. Tudo bem. Professor Reis, a primeira pergunta que gostaria de lhe fazer é quanto a estatísticas, né? Se existem estatísticas referente ao suicídio tanto no Brasil quanto aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, né? Os dados eles são tabulados anualmente, né, pelos municípios, né? Cada município no Brasil, pelas unidades básicas de saúde, elas fazem os dados estatísticos, mandam para as secretarias municipais encaminham para a secretaria estadual, a secretaria estadual de saúde encaminha para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Justiça, a cada 2 anos lança o mapa da violência, que são o número de mortalidades no Brasil. E, posteriormente, esse material é encaminhado para a Organização Mundial de Saúde, onde são tabulados os dados estatísticos de suicídio no mundo. Então, para você ver que os dados começam no município e chega a nível de mundo. E no mundo, a Organização Mundial de Saúde estabelece alguns números assustadores. A cada 20 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então, somamos aí quase 1,5 milhão de pessoas que cometem suicídio anualmente. No Brasil, nós estamos aí entre o oitavo país do mundo com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Mato Grosso do Sul, no último boletim de dados estatísticos, demonstra que nós estamos o terceiro estado brasileiro com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. E a própria Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, estabelece alguns dados muito alarmantes. Por quê? Quando um suicídio é registrado, 5 outros tentativas de suicídio são subnotificadas. Tá? E quando um suicídio é registrado, alguns números chegam a calcular que 20 tentativas ocorre. Então, para você ver que falta ainda dados, mas os números são alarmantes. E o mais preocupante é que a faixa etária que mais cresce no mundo é a faixa etária dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade. Mas a taxa de pessoas que cometem suicídio é na faixa etária dos 65 anos acima. No Brasil, a faixa etária que mais comete suicídio são dos idosos, acima de 65 anos de idade. Ok. E o suicídio ele é mais comum em homens ou em mulheres? Ou não tem tanta variação? Tem sim, os dados demonstram que os homens são campeões no dado consumado e as mulheres são campeãs nas tentativas de suicídio. As mulheres elas usam muito mais métodos menos eficazes, como veneno, medicamento, e a mulher ela é propensa a, quando passar mal, ela pede o socorro. Já o homem não. O homem vai mais pela impulsividade e utiliza métodos mais letais, como enforcamento e arma de fogo. Ok. E geralmente qual que é o comportamento de uma pessoa que está tentando suicídio? É possível identificar alguns sinais visíveis?
É possível identificar algo que nos ajude a prestar ajuda a essa pessoa? Sim, os dados e os estudos demonstram que o suicídio ele tem duas características, vai variar. Ele é biológico e comportamental. Fatores biológicos e comportamentais que causam a desordem mental no indivíduo, no sujeito. Mas uma das orientações que nós sempre damos é mudança de comportamento, sinal de alerta. O indivíduo mudou de comportamento, sinal de alerta. Por quê? Porque o indivíduo que muda o comportamento deixa de fazeres que ele fazia antes, prazerosos, com a família, com os colegas, com os amigos, e ele se torna isolado socialmente, falha na família, até mesmo abandonando as redes sociais, é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, o que esse indivíduo está falando? Falando na sua oralidade, postando em redes sociais, porque hoje a rede social é um divã, onde o indivíduo coloca suas angústias, suas dores, onde ele é ouvido nas redes sociais. Então, dois níveis de comportamento muito preocupantes de uma pessoa que está com ideação suicida. Mudança de comportamento e o que ele está falando na sua oralidade e postando em redes sociais. Ok. Se uma pessoa ela fala diretamente para mim ou para alguém, né, que está pensando em se suicidar, qual que deveria ser a atitude? O que nós A, deveríamos fazer? a primeira atitude é levar a sério. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou me matar, vou falar para alguém que estou cometendo suicídio. Isso vem decorrendo do tempo do fator biológico, comportamental que esse indivíduo está vivenciando em sua vida. Então, se ele falou para alguém ou postou em rede social que ele está pensando em se matar, leve a sério. Segundo, não subestime o ato, não incentiva. Acolha esse indivíduo, a sua dor, a sua demanda, acolher sem julgamento, ouça e incentive o mesmo a procurar uma ajuda especializada. Qual é a ajuda especializada? A ajuda especializada ela começa na unidade básica de saúde, na triagem, ali com a enfermagem, quem não tem um plano de saúde, quem tem, já na triagem diz o que está sentindo, o que o levou ali, para que possa ter o apoio, mas um apoio especializado de um médico, de preferência um psiquiatra, e de um psicólogo. Psicólogo este, credenciado, registrado no Conselho Regional de Psicologia da sua unidade, do seu estado, do seu município. Eu vou falar algo aqui muito sério, muito sério, que a gente precisa debater isso com mais seriedade. Coach não é psicólogo e nem psiquiatra, tá? Coach é uma pessoa que tem uma formação, isso é nítido, está especializado em palestras, desenvolvimento de relações interpessoais, mas não na estrutura de comportamento, da estrutura do aparelho psíquico do indivíduo. Isto é atribuição da enfermagem, isso é atribuição da medicina, da psicologia e até mesmo do serviço social, que vai entender e compreender e fazer o trabalho multidisciplinar. Aí vem o papel dos religiosos, os líderes religiosos, né, nas suas denominações, têm o papel de acolher, mas também de encaminhar ao profissional de saúde especializado. Ok. E se eu estiver presenciando uma tentativa de suicídio, né? A pessoa ela está começando a tentar se suicidar. Qual deve ser a minha atitude? Primeira atitude, jamais, nunca se aproxime dessa vítima, dessa pessoa, desse sujeito. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, sua namorada, seu avô. Jamais se aproxime. Por quê? Porque ele está fora de si, ele está com comportamento de autolesão contra ele e ele pode te ferir e te machucar para se defender ou então em busca do seu intuito. Regra número 1, primeira coisa, ligue no telefone 193 do Corpo de Bombeiros ou 190 da Polícia Militar, que lá eles têm pessoas especializadas, técnicas, materiais, toda uma estrutura da negociação com essa pessoa. Mas jamais, nunca se aproxime. E enquanto o socorro não vem da parte do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar,
estabeleça um diálogo mais distante, mas só uma pessoa fala, tá? Não fique calma, não fique repetindo calma. Deixa a pessoa. A fala primordial é: eu me importo com você. Eu estou aqui porque eu me importo com você. Só isso, tá? Não fica falando calma, não faça isso, que vai causar irritabilidade na pessoa, ela vai ficar agressiva e se voltar contra você. Portanto, nosso conselho: jamais, nunca se aproxime da vítima ou tenta segurar esta vítima, porque você não sabe se ela tem uma arma de fogo, uma arma branca, que pode ser uma faca, um punhal, ou uma bomba, ou um gasolina, ou alguma coisa. Você não tem conhecimento, então jamais se aproxime da vítima. Ok. O pensamento suicida, ele é um problema de saúde mental ou ele pode ser uma coisa circunstancial na pessoa? Bom, aí nós temos que entender a estrutura desse indivíduo, o que leva a isso. Aquilo que eu disse inicialmente, o suicídio ele pode ser dividido em biológico ou comportamental social. Então, o que, que ocorre? Os fatores biológicos demonstram ausência de serotonina, a questão dos transtornos mentais, como depressão, que tem que ser diagnosticada. A depressão é uma doença severa, persistente, incapacitante, tá? E pior de tudo, a depressão ela é sistêmica, ela é progressiva. São quase 47 tipos de depressão que vão se dividir em leve, severa, moderada e crônica. Para estabelecer uma qualidade de vida, aí que entra o medicamento indicado por um psiquiatra, tá? Isso é uma questão biológica. O psiquiatra ele vai ofertar a terapia química para esse indivíduo, para estabelecer o humor, para que ele tenha qualidade de vida. No Brasil, infelizmente, as pessoas não têm a cultura do tratamento medicamentoso indicado por um psiquiatra. Nós abandonamos o tratamento. De 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento, seja ele medicamentoso com psicólogo. Portanto, aí vem os transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, agressividade, esquizofrenia, alcoolismo, droga, maconha, tá? É uma porta de entrada para as drogas mais pesadas. Alcoolismo, tudo isso é uma questão biológica. A questão comportamental, a estrutura do lar, da família desse indivíduo, tá? Então, é uma questão circunstancial que a pessoa vem trazendo e também comportamental. Sim, ela se divide nisso, mas tem como ser evitado quando faz-se um tratamento precoce, um diagnóstico por um psiquiatra, um médico, de preferência um psiquiatra, ou um psicólogo, tá? Tendo o diagnóstico, inicia-se o tratamento. Por que esses dois profissionais? O psiquiatra, o médico, de preferência, vai tratar o quê? Vai tratar a questão da comorbidade, vai tratar a situação circunstancial desse indivíduo. Já o psicólogo vai tratar a causa, o que, que está causando, tá? O porquê que esse indivíduo quer esse desejo de matar. E aí vem a angústia, vem as questões familiares. Infelizmente, muitos casos que a gente tem atendido, acompanhado, a origem é a estrutura familiar que ocorre ali, que é a questão comportamental. Então, o psicólogo vai tratar a causa, tá? E o psiquiatra o comportamento ali. Ok. No que diz respeito ao suicídio infantil, existem estatísticas se está ocorrendo um aumento, né? E quais seriam as principais causas, né, que levaria a esse comportamento entre crianças, né, e até mesmo pré-adolescentes? Os números são alarmantes, né? A própria Organização Mundial de Saúde estabelece que a faixa etária que mais cresce é dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade. Mas o número muito maior está entre os 8 anos de idade aos 22 anos de idade. É a faixa etária mais produtiva, mais vivenciada. Mas por quê? Porque nós não estamos estabelecendo um canal de diálogo com esta criança. Tá? Existe alguns discursos, existe algumas coisas muito interessantes que disciplina é o caminho para o sucesso. Tá? A ausência de disciplina, princípio do fracasso. O que, que a gente estabelece nisso?
Hoje, a criança, ela vem de um lar, não existe lar desestruturado, existe lar com ausência de limite e falta de relacionamento e transferência de afeto. Tá? Isso é muito nítido, pela própria estrutura hoje da família, desorganizada, os pais. Então, o pai e a mãe têm que ter uma presença constante nesta formação da personalidade, do caráter desta criança. Tá? Um diálogo franco, fraterno e acolhedor. Uma das receitas que eu dou muito é, eu vou falar uma coisa, amor não tem efeito colateral. Quanto mais amor, melhor, dentro do lar. Mas um amor com limite, um amor com exercício da palavra não. A criança com 8 meses de idade, ela já entende, já compreende o limite e o não. Tá? O não é pedagógico. Por que isso? Porque hoje nós estamos criando uma geração de crianças, de adolescentes que vivem no mundo da expectativa, não tem limite, tá? E o pior de tudo, age por impulsividade com tudo e todos, tá? Então isso é muito preocupante. Por quê? Porque uma criança que age desta forma é um adulto que não vai lidar com frustrações. Hoje nós temos crianças e adolescentes que não sabem lidar com frustrações. Não sabe lidar com frustrações, age por impulsividade, muitas vezes se corta, se fere e leva ao óbito, simplesmente por quê? Porque ele não foi atendido às suas necessidades que ele queria, o seu desejo não foi realizado. Para você ver que muitos dos casos não é uma questão biológica, uma questão circunstancial do ambiente que esta criança convive. Por isso que nós temos que ter diálogo franco, fraterno. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos conversando pela internet aqui. Tudo em excesso faz mal. Até o uso constante das redes sociais das crianças, porque perde o vínculo de fraternidade e ausência de fraternidade, ausência de amor. Tá? E aí que nós temos que ter. Então, uma das coisas, outro fator é que muitos pais levam a criança no psicólogo, o psicólogo encaminha para o psiquiatra, os pais não querem levar no psiquiatra. E quando leva, a criança necessita de um tratamento medicamentoso, necessita ali para diminuir a ansiedade, a dor e a angústia desta criança. E os pais não aderem ao tratamento medicamentoso. Tá? Então, é um conjunto de fatores que interagem de forma complexa que leva essa criança a se sentir-se sozinha, abandonada e age pelo impulso. Tudo bem. Nós estamos passando pela circunstância da pandemia e, em decorrência disso, muitos estão fazendo o isolamento social, né? O isolamento social, né, esse período da pandemia, há já algum registro ou há, por assim dizer, já foi detectado ou há alguma suspeita de aumento de suicídio em decorrência desse período? Olha, pelo que as nossas observações, porque os estudos eles vão demorar um pouquinho para sair, Uhum. mas o que tem ocorrido é que várias pessoas da área de saúde, de segurança pública, adolescentes, jovens estudantes, estão tentando suicídio e cometendo suicídio. Tá? O que ocorre é que esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que nós não estávamos preparados para isso. Imagine uma casa onde as pessoas estão confinadas em 3, 4 cômodos, 6, 7 pessoas, que não tinham, são familiares, pai, mãe, filhos, avó, tio, sobrinho, o neto que moram ali. Eles são uma família, mas não tem diálogo, eles não se conhecem. Interessante isso, né? E mais, o ambiente não é propício para um confinamento a longo prazo. Por quê? Porque o espaço é um cubículo muito pequeno. Nós estamos falando de uma dimensão de um país com dimensão continental, que é o Brasil. Tem pessoas que vivem no mundo e que não conhecem a realidade da sociedade. Infelizmente, isso ocorre. O que a gente tem visto é que, infelizmente, as violências contra a mulher têm aumentado. Nós temos visto alguns casos de maridos matando esposa, ex-esposa, ex-namorado, namorado. Então, a estrutura das relações interpessoais estão muito conturbadas, tá?
Agora, alguns psiquiatras, alguns estudiosos já apontam o passar dessa pandemia, aquilo que a própria Organização Mundial de Saúde já estabelecia, que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, tá? Em estudos publicados de 2017, 2018, o Brasil é um dos países mais ansiosos e deprimidos do mundo. Este grau de ansiedade está aí aflorando. Depois dessa fase que nós estamos passando, muitas pessoas vão apresentar alguns distúrbios mentais, e aí tem que ter um trabalho muito minucioso, uma pesquisa, dados científicos, para que nós possamos estabelecer linhas de ação e de conduta e de acolhimento a essas pessoas. A gente pode perceber isso hoje muito nítido nos profissionais de saúde, que estão angustiados, cansados. A categoria que mais está sofrendo, que ninguém fala, é da enfermagem. O enfermeiro e o técnico de enfermagem são as pessoas que estão na linha de frente, angustiadas, sozinhas, em muitos casos abandonadas, porque eles têm que trabalhar, se dedicar ali profissionalmente e ter o quê? Uma desvalorização profissional e social e financeira também, tá? Então, eu vejo que os profissionais que mais estão sofrendo, que mais vão sofrer futuramente, são os técnicos de enfermagem e os enfermeiros nessa batalha que estamos vivendo. Ok. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o seu curso de prevenção a suicídio, né? Falasse um pouquinho como que ele funciona, né? Da grade, e também quando que será a próxima turma, né? Se há previsão. Esse curso ele nasce numa necessidade de nós trabalharmos isso, porque o suicídio ainda é tratado como tabu. Ninguém pode falar. E a pessoa que está sofrendo as suas dores, suas angústias, sofre sozinho porque não tem que falar. Só para o senhor ter uma ideia, professor Bruno, infelizmente, este é o único curso de prevenção de suicídio no Brasil com este formato, que é presencial com mais de 200 horas de aula. Tá? Para o senhor perceber o quanto a gente precisa trabalhar esse tema com mais propriedade e as outras universidades, outros centros universitários. Por quê? Porque o profissional de saúde, médico, enfermeiro e psicólogo, ele passa pela graduação sem saber o que é suicídio. Não tem uma disciplina que trata isso com eficaz. Então, esse curso ele vem trazer o quê? Preencher um vazio na lacuna das escolas de saúde que não trata isso com relevância. E não é só isso. O jornalismo mesmo não trata isso. O jornalista ele é formado com temas que não pode trabalhar o suicídio. E ao contrário, a imprensa tem um papel fundamental de informar e esclarecer as causas, os sintomas e aonde procurar ajuda, tá? Então esse curso ele tem uma grade muito extensa, com muitas leituras de materiais, de livros, de artigos publicados com o tema. E nesse curso nós tratamos de um assunto que pouco é falado no Brasil, que é a negociação com a pessoa com ideação suicida. A negociação é eficaz. Só para o senhor ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, no Batalhão Especiais de Operações Especiais, o BOP, tem os especialistas de negociadores. Tá? Ali no BOP nós temos os negociadores e tem duas ações, né? O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. E nesse curso nós damos essa ferramenta para as pessoas saberem negociar, e essa negociação não vai somente para o caso do suicídio, mas vai para outras atividades também, principalmente para pessoas da administração e do direito. Mas esse curso ele vem trazer informações que o suicídio pode ser evitado. Como? Acolher, ouvir a dor do outro sem julgamento, porque toda dor é suportável quando não é em mim. Ouvir a estrutura linguística deste indivíduo, porque as palavras estão cheias de significados. É destravar a dor do outro e saber que uma dor não compartilhada dói mais. Então é isso que nós temos que entender, é destravar e acolher esse indivíduo, tirar as pessoas que estão com dor, sofrimento e angústia do rótulo de louco e trazer essas pessoas para o tratamento.
tá? Não ficar sozinho com a sua dor e o seu sofrimento isolado, não tem com quem falar. Esse curso ele traz muitas coisas, análise de cartas e bilhetes suicidas, que é muito interessante nós estudarmos isso, tá? E principalmente a questão medicamentosa, a terapia medicamentosa que é eficaz em alguns casos de surto, de necessidade, de urgência do socorro psiquiátrico dentro das unidades básicas de saúde. Ok. Tem previsão de abertura do curso? Eu sei que nós estamos no período da pandemia, né? Como é um curso de quase um ano, está tudo para o ano que vem. Ano que vem nós vamos ofertar aí 80 vagas novamente. Esse curso ele é ofertado na Faculdade de Medicina, na FAMED, 2 vezes por semana, porque nós temos atividades de campo e muita leitura, né? E além das aulas presenciais, nós temos seminários que os próprios alunos desenvolvem os temas e apresentam, né? Para tirar esse tabu de que o suicídio não pode ser falado. É o contrário. Os estudos mostram que quanto a gente fala, a gente demonstra onde buscar ajuda. Eu sempre digo o seguinte, da onde nós tiramos o antídoto da picada da cobra? Do próprio veneno da cobra. Ou seja, nós precisamos falar aonde buscar ajuda, como buscar ajuda e por que buscar ajuda no momento de dor, sofrimento e angústia que eu estou passando. Muito bom, professor. Como o vídeo ele vai ficar postado no YouTube, então nós estamos falando da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que fica na cidade de Campo Grande, certo? Se alguém tiver interesse, né? Então, é nessa instituição que o professor Edilson dos Reis trabalha e é nessa instituição, então, que ele vai lançar em 2021 uma nova turma do curso de prevenção a suicídio. Professor Edilson dos Reis, quer fazer alguma consideração final, falar algo que o senhor julga importante sobre essa temática para o público em geral? Só falar uma coisa. Você que está passando por dor, sofrimento, angústia, processo de culpa, lembre-se, não sofra sozinho. Busque um líder religioso, fale da sua dor, procure uma unidade básica de saúde. Já na triagem, fala ali com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, na recepção, o assistente social das unidades básicas de saúde tem um papel fundamental de acolher, são pessoas preparadas para isso, tá? E o psicólogo, ele tem uma função primordial de a escuta terapêutica, profissional e técnica para orientar, ele não vai aliviar, ele vai te orientar, tá? Para que nós possamos ter uma estrutura da causa desse sofrimento, tá? O medicamento, ele vai amenizar a sua dor. Então, nós temos esses profissionais disponíveis aí, tá? Então, nós temos que entender isso. E agradecer a oportunidade aqui, em nome do nosso reitor, professor Marcelo Turino, pela oportunidade, tá? Eu estou ali no hospital universitário todas as tardes, atendendo, ali orientando, como capelão do hospital universitário. Então, agradecemos aqui em nome do nosso superintendente, professor Cláudio Silva, da nossa gerente de ensino e pesquisa, professora Fátima, oportunidade. Por quê? E os pró-reitores de extensão, para que a gente possa criar essa oportunidade de ofertar este curso de prevenção de suicídio. Tá? A professora Débora, ali da Faculdade de Medicina, que é uma apoiadora do nosso trabalho, para que a gente possa esclarecer e apontar possíveis caminhos e possibilidades para uma pessoa em sofrimento buscar ajuda. Então, lembre-se, uma dor não compartilhada dói mais. Procure ajuda, fala da sua dor, mas não falar em rede social. Fale para a pessoa, segure na mão, chore para alguém que possa te acolher. Professor Reis, muito obrigado mais uma vez. E assim que passar esse período, nós queremos ouvi-lo presencialmente lá no curso de Direito. Será uma honra recebê-lo. A honra será nossa, professor Bruno, para poder colaborar e aprender, né? Porque a gente não ensina, a gente aprende. Isso é Eu verdade. sempre, eu sempre digo o seguinte, a vaidade, o orgulho, a arrogância de pessoas que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado impede ele de aprender com aquele que ele acha que não pode lhe ensinar. Obrigado. Verdade. Tem um ditado alemão que fala que estupidez e orgulho vêm da mesma madeira. Isso que o senhor falou é verdade. Pessoal, então
desfrutem dessa entrevista, né? Vamos deixar disponível para vocês, né? E a gente deseja aí que vocês desfrutem dessa entrevista, né? Já sabem mais ou menos quais são os passos, se souber de alguém que necessita de ajuda, né? E desejamos a todos vocês que se cuidem bem nesse período, tá joia? Um abraço a todos. Tchau.